Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Que você faça uma extraordinária noite. Que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, não começamos o dia juntinhos para poder ouvir a tua palavra, mas estamos aqui nessa sexta-feira linda, maravilhosa e poderosa para poder ouvir um pouco mais do que o Senhor tem para cada um de nós. O propósito, sobre aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então, Pai, nesse momento eu quero te agradecer, pedir para que o Senhor nos direcione, pedir, Pai, para que eu me esvazie de mim mesma, de todo o ego, de toda a angústia, de tudo aquilo que não provém do Senhor, e que, nesse momento, o Espírito Santo do Senhor me conduza. Possa falar através de mim e por mim. Que o Senhor possa me usar conforme o teu querer e a tua vontade nesse exato momento, ó Pai. E eu te peço, Deus, para além disso, prepare o nosso coração para receber a tua mensagem, ó Deus. Que o Senhor fale infinitamente mais através da gente hoje, através desse devocional, ó Pai, através disso, Senhor, que o Senhor tem trabalhado em nossos corações. Eu já te entrego tudo, ó Pai, porque o nosso tudo te pertence. E eu te peço, Senhor, nos dê a direção, fale infinitamente mais ao nosso coração. Comece a nos mostrar, ó Pai, aonde o Senhor quer que estejamos, quais são os lugares, quais são as pessoas, quais são as conexões, o que o Senhor verdadeiramente tem para cada um de nós. Eu te entrego a nossa vida nas tuas mãos, ó Deus, e te peço, tenha total liberdade em nosso meio. Fale, Senhor, ao nosso coração nessa noite. Fala, papai, aquilo que o Senhor quer que nós precisamos te ouvir para ser direcionados em direção ao teu propósito. Nós te entregamos a nossa vida porque queremos viver, ó Pai, a vida que o Senhor tem para cada um de nós. Então, tenha total liberdade em nosso meio de fazer e falar. Nós te entregamos aqui, porque na tua palavra fala onde 2 ou 3 estiverem reunidos, o Senhor se faz presente. Então, se faz presente agora, ó Pai, em nosso meio. Se faz presente nesse momento, ó Pai, em cada coração. E que o Senhor vai se revelando para nós através da tua palavra. É por isso que oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Então vamos lá, gente. Nós vamos dar continuidade no nosso devocional, na nossa palavra. E hoje, para a gente fechar essa série, né, que era sobre identidade e propósito, chamado e propósito, nós vamos falar sobre o propósito. E aí nós vamos entender que quando a nossa identidade ela é restaurada, o propósito ele se manifesta com autoridade. Moisés, antes inseguro, agora passa a ser um líder de uma nação. E o que muda isso? Ele entende que ele é quem ele era em Deus. Isso tudo muda. Lá atrás, quando uma pessoa veio e criticou a minha fé, me apontou, falou mal de mim e me acusou, eu simplesmente peguei o meu coração e ficou fechado. E ali eu achei que eu não seria mais usada por Deus, eu achei que eu perdi a minha identidade, né? Eu perdi o meu propósito, eu esqueci quem eu era em Deus. E depois dessa jornada, eu vivi de forma muito profunda. Por quê? Porque eu me sentia incapaz. E quantas vezes nós nos sentimos incapazes? Quantas vezes a gente olha para o tamanho do nosso propósito e a gente começa a nos recusar, achar que a nossa história, né, o nosso erro, o nosso pecado, os nossos traumas e as nossas limitações vão nos paralisar e a gente começa a achar que a gente não é capaz de cumprir aquilo que Deus está nos chamando. Mas Moisés mostra que mesmo sendo um homem, mesmo que, né, que ele pede a Deus para enviar uma outra pessoa, ele se torna aquele que usa uma vara para abrir o mar vermelho. E quando que isso acontece? Quando a identidade dele é restaurada. Quando que isso aconteceu comigo? Quando a minha identidade começou a ser restaurada. Porque quando eu aceito que Deus trabalha em mim, quando eu aceito estar aqui à frente do devocional, quando eu aceito o chamado dele, começa a fazer o lugar à mesa, ele começa a me usar. De uma forma que eu jamais poderia imaginar. Quer dizer que eu sou perfeita? Ele ainda está me moldando no caminho.
E ele continuou moldando Moisés no caminho. Só que aí o que aconteceu? Passou 40 anos no deserto, fugindo e escondendo. E ele é chamado por Deus de forma íntima. Ele resistiu por causa da gagueira e das inseguranças dele. Deus envia Arão para ajudá-lo. Mas Moisés continua sendo o escolhido e o chamado. E aos poucos, com o apoio de Arão, ele se torna. Ele se torna o primeiro, ele não se torna mais secundário. O Arão que se torna secundário. Porque o Moisés, quando ele está diante de Faraó, ele não mais como fugitivo, mas como um profeta de Deus, como boca do Senhor diretamente aqui na terra. Apesar de Deus enviar ele e Arão, que em Êxodo, né, fala, então o Senhor lhe respondeu, veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó. E o seu irmão Arão será o seu profeta, ou seja, ele ouviria de Deus, falaria para Arão e Arão falaria por ele. Você dirá tudo o que eu lhe ordenar. E Arão dirá a Faraó que os deixe os israelitas saírem do país. Moisés foi estabelecido como representante direto de Deus, gente. Aquele que não dizia que não era capaz, agora ele tinha uma autoridade. A maior autoridade, a maior potência que existia naquela época. Ele era a boca de Deus na terra. E mesmo assim, aos poucos, ele passa a ser a pessoa que fala direto. Se você continuar estudando o texto, você vai ver que ele passa a falar. Ele não precisa mais de Arão. Mas Arão continua caminhando com ele, mas ele já conseguia fazer as coisas com autonomia. Gente, ele abre o mar vermelho. Ele ordena que o mar se abra. E aí, se a gente pegar, tem 6 ensinamentos que falam, né, sobre a identidade restaurada é um propósito cumprido. E a primeira, né, a identidade restaurada transforma o tímido em autoridade. Por que eu quis falar sobre a timidez? Porque aí eu entro numa história. Eu o constituí como Deus sobre Faraó. Moisés passa de um fugitivo a representante de Deus. Ele se torna a boca de Deus aqui na terra. Isso não é arrogância, gente. É o que acontece quando a gente aceita a nossa verdadeira identidade. Eu estava, até semana passada, reprimindo muito o que Deus estava me chamando para fazer. Por quê? Porque, primeiro, eu ainda estou em processo em tudo que Deus tem trabalhado dentro de mim. Eu não sou uma pessoa perfeita. E eu comecei a achar que eu precisava de todo um treinamento antes de assumir um propósito. E aí isso acontece, tá? Tudo bem, tudo ótimo, ok, vamos, vida que segue. Deus, eu não tô pronta. Eu sou contigo. Deus, não, não, não. Manda outro, eu sou contigo. Não, não, Deus, por favor. Por que isso acontece? O inimigo, gente, nos acusa pelos nossos erros. Mas Deus nos chama pelo nosso nome e pelo nosso destino. O destino que Ele mesmo já traçou para você antes mesmo de você nascer. E aí, quando eu começo a entender que Deus quer me usar, independente das minhas limitações, do meu pecado ou de quem eu sou, Ele começa a trabalhar através de mim. Aí eu sou chamada para uma outra congregação, me passam responsabilidades que eu achava que eu não seria capaz. E aí, quando eu começo a entender, Deus começa a me dar estratégias que eu jamais poderia imaginar que eu teria. Então, o nosso propósito, ele vai existir um certo confronto, mas com a autoridade espiritual. Em Êxodo 5:1 fala, depois disso Moisés e Arão foram dizer a Faraó, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa o meu povo ir. Então agora Moisés ele passou a ter voz. E ele enfrenta Faraó não com uma força física, mas com a fé e com a direção de Deus.
A sua avó, ela não treme mais. A identidade, ela está firmada em Deus. Quando a gente passa a saber quem a gente é em Deus, a gente vai enfrentar o que antes nos assustava, que é o que acontece. Hoje eu dou palestra para 200 pessoas. Eu vim de uma sequência de palestras para 30 pessoas. Que na primeira palestra me deu um frio na barriga. Por quê? Porque era dentro da igreja. Era um público completamente diferente do que eu estava acostumada. E ainda nem foi aquela palestra que prendeu a atenção do povo. Por quê? Porque não era um assunto que chamava a atenção da maioria. Mas com a autoridade espiritual a gente consegue reverter todo o caso. O terceiro ponto, o processo para liderar, mesmo em meio à oposição. Em Êxodo 14, 13 fala, Moisés, porém, disse ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. O povo reclamava, Faraó estava ali perseguindo, o mar estava à frente e Moisés estava como? Em paz. Quem foi restaurado por dentro, gente, não vai se abalar por fora. A identidade, quando ela é firmada em Deus, ela vai trazer uma estabilidade emocional diante da pressão. E aí eu trago para vocês a época que eu fui fazer a palestra, né? Que já tem umas 6 semanas, ou 4. A primeira palestra eu dei, eu vi que não deu uma engajada, deu bem mais ou menos. Na segunda palestra eu já mudei um pouco. E aí eu vi que realmente o assunto não estava conectado. Na terceira palestra eu não dei a palestra que eu montei. Por quê? Porque ao invés de eu me desestabilizar e querer cancelar, não volto à igreja mais, eu analisei e pedi direção a Deus. Falei, Deus, então, e aí? O Senhor mandou eu ir agora? Que eu fiz? Então, Deus me deu uma estratégia. E essa estratégia fez o quê? Eu trouxe o povo para perto de mim. Eu fiz o quê? Eu liderei. Mesmo em meio à oposição. Por quê? Era um assunto que estava afastando as pessoas de mim. Eu era uma pessoa diferente, que veio para assumir uma liderança. Peraí, eu já estou aqui na igreja, eu já conheço todo mundo, você é estranho, eu não vou te obedecer. Eu não vou aceitar. O que acontece? Deus vai dando as estratégias, você começa a colocar. Então, aonde a identidade firmada em Deus vai trazer uma estabilidade emocional diante de qualquer pressão. Você vai saber como que você vai agir, você vai ter a estratégia que você precisar. E Deus vai começar a te usar. Por quê? Aí a gente vai para o quarto ensinamento, que uma vara que antes servia para ser só apaziguar as ovelhas, começa a ser estrutura de milagres. Todo o meu conhecimento que eu tinha, eu estou falando de mim para que você possa entender que isso está acontecendo com você, todo o conhecimento que eu tinha antes, hoje começa a ser usado para cura e milagres. Por quê? Porque eu entendo muito bem de pessoas, eu estudei para ser terapeuta. Então, eu consigo pegar todo esse conhecimento da terapia, pegar todo o conhecimento de liderança e começar a me posicionar diante de um propósito. E, através disso, trazer os milagres necessários. Em Êxodos 14, 16, fala: estenda a mão sobre o mar e as águas se dividirão. Quando ele estende a mão, quando ele toca o cajado, o mar se abre. Quando eu venho e toco na ferida do pessoal da igreja, porque todo mundo tem uma ferida, gente, independente se anda anos, independente se você vive em santidade, você vai ter uma certa dificuldade. Quando eu encontro ali o ponto de encontro com o pessoal da igreja, que é a dificuldade, e abraço essa dificuldade para ajudar eles, é onde começa a operar o milagre. Por quê? Porque as pessoas se abrem, a cura começa a acontecer, e o que começa? A gente começa o quê? A se encaixar e a engajar. E aí a gente tende a ter o quê? Um resultado muito maior. Então, aquilo que parecia comum, que é um cajado, se torna algo poderoso para ser usado com propósito. Aquilo que parecia ser comum para você, que é as suas dificuldades ou é o seu apoio, Deus vai começar a usar para poder trazer transformação na sua vida.
Porque Deus, ele usa Moisés, ele usa o que Moisés já carregava, mas agora com outra unção. Deus vai usar justamente aquilo que você carrega, mas com outra unção. Eu carregava o conhecimento da terapia, que foi o que eu busquei, eu estudei, e o espírito de liderança que me veio com a vida, com os aprendizados da vida mesmo. Porque a maneira que eu tive para sobreviver em meio ao caos que era a minha vida, em meio aos meus problemas, foi o quê? Liderar, me posicionar. E aí, nessa igreja, Deus teve que me trazer o quê? Com outra unção. Por exemplo, na terapia, eu, apesar de ter muito amor e muito acolhedora, eu confronto. Eu bato de frente. Eu falo, não, mas e aí? Qual o seu posicionamento em direção a isso? Eu enfio o dedinho na ferida. Mas quando eu sou levada para a igreja, se eu enfiasse o dedo na ferida, o povo ia cascar fora. Então, o que eu tive que fazer? Usar como a outra unção, que foi dado o quê? De estratégia dele. Como que funcionou? Amor. Ouvir. Brincar. Porque é muito jovens. E eu sou uma pessoa séria, eu brinco dentro do atendimento, mas eu não saio brincando com todo mundo lá fora. Quando eu saio da minha sala, é como se eu já voltasse para o meu estado normal. Hoje eu tenho que fazer brincar o tempo todo. Por quê? Porque eu lido com jovens. Eu lido com jovens. Eu estou lidando com jovens. Entende? E aí, o que você tem que fazer? Você tem que adaptar. Mas essa estratégia vem de onde? Quando você se conecta. Quando você aceita a direção. E aí, quando você entende isso, o que você tem na sua mão vai ser a chave para Deus te usar dentro do seu propósito. Quando eu recebo o convite, eu falo, não tem treinamento para isso, eu nem entendo de liderança. Gente, é tão real que eu tive uma reunião com o pastor, ele me passou toda a dificuldade, toda a estrutura da igreja, toda. Me vi umas ideias que eu falava assim, não, que loucura. Porque tá tudo aqui, ó. A gente tem tudo que a gente precisa para ser usado quando Deus nos chama. Por que eu tô falando isso? Porque tudo que você viveu na sua vida, tudo que você viveu na sua vida é a resposta, é a chave. Porque tem conhecimento e tem virada de chave em tudo. Inclusive, fica aqui a dica para assistir Quem Quer Ser um Milionário. Vocês vão entender exatamente o que eu estou dizendo. Por quê? Porque toda a resposta de todas as perguntas estavam interligados a algum fato que o menino viveu. Então, tudo que você tem na sua mão, seja de positivo e de negativo, Deus vai usar. Porque até a gagueira de Moisés não foi um problema. E o quinto ensinamento, a intimidade com Deus se aprofunda quando vivemos o propósito. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem falava com seu amigo. Êxodo 33, 11. Depois de assumir o chamado, Moisés ele não apenas cumpre a missão que Deus entregou para ele se torna íntimo de Deus. E a identidade, além de ser curada, ela atrai a presença de Deus de uma forma ainda muito mais profunda. Então, o nosso propósito ele não vai se cumprir apenas por tarefas, mas quando a gente se torna cada vez mais íntimo de Deus. É pagar o preço. É orar mais. É vigiar mais. É ter o seu momento de mais intimidade com Ele. É trancar o seu quarto e fazer do seu quarto um quarto de guerra. O sexto ponto, o cumprimento do propósito não depende da perfeição, mas da obediência. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. Números 12, 8.
Moisés, ele continuou sendo humano, mas ele tinha uma clareza maior espiritual. O que o tornou um líder, a obediência. Mesmo errando, ele nunca desistiu. Então, não é sobre a gente ser perfeito, é sobre a gente permanecer na obediência e confiar. Então, quem descobre quem está em Deus, nunca mais, gente, vive abaixo do seu propósito. Tem menos de um mês que eu tive uma visão. E eu não sou perfeita, eu sou pecadora. Eu ainda vivo em uma dualidade muito grande em mim. Estou longe de ser perfeita. Mas tem uma coisa que eu sou, é obediente. Apesar de antes eu ser muito teimosa, eu sou obediente. E eu sou resiliente. Porque quando Deus vai mandando, até quando eu estou sangrando, eu estava cumprindo o que Ele queria que eu fizesse. E aí, eu falei que é até engraçado, né? A gente tem poucas pessoas. Eu quero ver quanto vai bater esse vídeo. Porque nesse vídeo tem uma fofoca. Tô brincando. Tem um testemunho. Eu tive uma visão há uns... O Ainda falou que foi no dia 14/7. Visão, por isso que eu brinquei ainda falando que grandes coisas iriam acontecer e coisas muito loucas. Eu tive uma visão que eu estava num barquinho e esse barquinho ele atravessava um rio muito largo mesmo. E no que ele atravessava, quando ele chegou no meio do rio, lá no fundo estava o pôr do sol, que no caso, né, a visão que eu tive, ó, o pôr do sol, mas pode ser o nascer do sol também. É como se tivesse um sol bem laranja, mas lá no fundo. E eu estava acordada, eu não estava dormindo, até contei para Simone. E aí eu fiquei admirando aquilo e falei, caraca, meu Deus, que coisa linda. E me veio que eu iria viajar. E eu não iria viajar pela terapia em si. Eu viajaria pelas nações através da minha missão, do meu propósito com Deus. E ali veio vários insights, várias coisas na minha cabeça, várias cidades, locais que eu comecei a visitar. Foi uma coisa muito profunda. Eu até brinquei e falei assim, eu não vou revelar isso para vocês ainda, mas não se assuste quando coisas esquisitas e loucas começarem a acontecer na minha vida. E eu não sei não, mas eu acho que não vai demorar tanto. Eu tinha essa sensação de que não iria demorar tanto. Mas quando eu falo não demorar tanto, é acontecer até um ano, né? Porque a gente está falando de uma viagem que precisa ser preparada, que precisa ser organizada, que precisa ser planejada. Atravessar um rio grande, né, gente? É meio conturbado, né? Visitar umas ilhazinhas é meio complicado. E um dia eu fui num culto oratório lá na Paz. E aí, quando eu estava nesse culto, me passa um vídeo no telão. E nesse telão passa. E eu não sabia os nomes da cidade que eu visitava nem nada, não, tá, gente? Me passa um vídeo no telão e me passa um rio. Um barquinho atravessando o rio. E um sol lá no fundo. Não era igual à minha visão, mas foi parecido. Aí, de repente, mostra os vídeos visitando cidadezinhas pequenas, tipo ribeirinhos mesmo, né? Bem próximo ao rio. Aí eu falei, caraca, é isso. Ali eu tive uma certeza absoluta que era aquilo que Deus estava me chamando. Continuei orando em secreto. E falei, que loucura. E aquilo acendia dentro de mim que algo iria acontecer. Nesse tempo, eu estava sem vender. Eu tô falando testemunho recente, tá, gente? Menos de um mês atrás. Nesse tempo, já tinha mais de 15 dias que eu não vendia nada dentro da terapia. Onde eu queria desistir mesmo do meu propósito. Onde eu comecei a pensar de que eu iria abrir mão até do Reacende a Chama, um lugar à mesa. Mas no meu coração já não se passava mais desistir do devocional. Isso já não passa mais na minha cabeça, porque eu já entendi que nem quando eu quisesse abrir mão disso aqui, já não tinha como abrir. Mas em outros âmbitos da minha vida, eu queria, tipo, desistir de tudo.
Porque começou a ficar tudo muito difícil, né? Eu parei de vender, nada estava fluindo, tudo tumultuado, e tendo essas visões que parecem impossíveis, né? Porque a minha realidade é não estar entrando nenhum dinheiro. Como é que eu vou viajar para longe? Eu vou ter que ir de avião, de alguma forma. E ainda vou visitar pessoas para abençoar pessoas. Não, não faz nem um pouco de sentido. Pois bem, menos de uma semana depois dessa visão, eu recebo um convite. Você não quer ir para Santarém com a gente? Santarém, se vocês não sabem, fica perto do Rio Amazonas. Ali eu segurei o choro, me fiz de forte. Falei, claro. Ah, se der, a gente vai nas cidades dos ribeirinhos. Nós vamos passeando nas. Não sei, tem os nomes, tá, gente? Nesse momento eu esqueci. Eu olhei para aquilo e falei, caraca, é muito louco. É muita loucura. Vou. Quando? Não vou revelar a data ainda, mas é ainda esse ano, se Deus permitir, né? Então, aquilo que parece impossível começa a se tornar possível quando você não desiste. Aquilo que parecia impossível começa a se tornar possível quando você se torna obediente. Deus não se preocupou com a minha fragilidade, com o meu medo, com a minha imaturidade, com os meus pecados, com as minhas resistências. Ele simplesmente perguntou: você está disponível? Eu falei: tô. Você tem coragem? Tem. Eis-me aqui, me usa conforme o teu querer e a tua vontade. E pronto. Então, eu já estou te contando algo hoje que eu senti antes de entrar, que eu ainda até brinquei. Falei, Deus, imagina a sala lotada, porque ainda, né, eu gosto de contar testemunho quando acontece. Mas eu senti que eu deveria contar isso. Então, seja para você que está aqui no ao vivo e seja para quem estiver no online, permaneça. Quando a gente descobre quem a gente é em Deus, nunca mais a gente sai do propósito. Porque ele vai levar você e tudo que você fizer vai te conectar com aquilo que precisa ser feito. Se está acontecendo isso na minha vida de forma rápida para ontem, vai acontecer na sua muito mais rápido do que você imagina. Por quê? Porque tudo faz propósito, tudo tem um porquê. Não é à toa que eu não consegui fazer hoje de manhã, não é à toa que eu precisei fazer nesse horário. Esse horário eu sei que não tem ninguém, eu sei que não entra ninguém. Não escolhi propósito. Eu escolhi porque eu tenho um aniversário, eu já estou até atrasada, eu escolhi porque eu tenho aniversário exatamente agora. Eu estava atrasada, eu ia desmarcar e falei, não. Deus falou comigo assim, tá na hora de você já profetizar. Então a nossa oração agora no final vai ser uma oração um pouco diferente. Não vai ser aquela oração que eu sempre coloco nas mãos de Deus, peço a direção e oro por aquilo que a gente está orando durante o nosso mês inteiro. É uma oração que eu quero convidar você a colocar nas mãos de Deus os seus sonhos, os seus planos, os seus milagres e os seus desejos. Porque eu não sei o que você está passando ou vivendo hoje, mas seja o que for, não existe impossível para Deus. Ele está apenas preparando você para te levar para um nível e para lugares que você jamais imaginou. Eu nunca, na minha vida, nunca sonhei em
em conhecer, sim. O único lugar que eu tenho vontade de conhecer no Brasil chama Maragogi. Amo viajar, mas por mim eu viajaria Minas. Conhecer cachoeiras. Tem um lugar no Espírito Santo que eu tenho muita vontade de conhecer também. Não tenho. Ah, vamos para Amazonas, vamos para a praia de não sei de onde, vamos para Natal. Mas a gente vai para onde Deus quer nos levar. A partir do momento que você diz sim, Ele quer te usar. Ele quer abrir portas para você que você nem sequer imagina. Então eu te convido a fechar os seus olhos e a orar, e a profetizar, e a clamar comigo. Em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, eu quero te agradecer, ó Pai, por essa palavra. Eu quero te agradecer, ó Pai, pelos teus grandes feitos, pelas portas que o Senhor tem aberto para cada um de nós. Eu quero agradecer, ó Deus, pelas visões, pelos sonhos e por aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração e que tem ardido e latejando. Eu quero te agradecer pelas visões abertas aqui hoje. Que o Senhor está mostrando, ó Pai, que até em meio à nossa dificuldade, o Senhor está trabalhando, o Senhor está tratando, o Senhor está curando. E que nada nessa vida sai do teu controle. Então, que o Senhor, a gente entrega para ti hoje o nosso coração, os nossos sonhos, mas também as nossas limitações. Entregamos os nossos milagres, entregamos ao Pai os nossos desejos, nós entregamos a ti, ao Pai, tudo aquilo que é do Senhor e que lateja em nós. A gente te entrega o nosso ser e peça, faça a reforma que tiver que ser feita. Nos corrija como tiver que ser corrigidos. Nos prepara para alcançar aquilo que o Senhor quer que venhamos a alcançar. Começa a nos mostrar, ó Pai, exatamente aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Fala infinitamente mais ao nosso coração, Senhor. Começa a abrir a nossa visão, ó Pai. Começa a nos mostrar aonde o Senhor quer que a gente vá. Assim como a visão que eu tive, ó Pai, do barquinho ali no meio de um lago. E o Senhor foi mostrando exatamente aquilo que o Senhor queria de mim, aonde o Senhor queria que eu pisasse, o que o Senhor queria que eu fizesse, a forma como o Senhor quisesse que eu servisse. E mesmo assim o Senhor foi me honrando, ó Pai. Mesmo em meio à minha dor, mesmo em minha falta mesmo em meio à minha incredulidade, porque essa era a verdade. Porque eu cheguei a desacreditar de quem eu era, eu cheguei a desacreditar do meu potencial, e mesmo assim o Senhor foi me sustentando dia após dia, mostrando, eu sou contigo. E assim como o Senhor é comigo, ó Deus, que o Senhor seja com cada uma dessas pessoas que estão aqui hoje, e que estão assistindo no gravado, ó Pai. Já começa a preencher cada um desses corações, ó Deus, trazendo visão, trazendo direcionamento, mostrando que o Senhor é com cada um de nós. E que caminhos vão se abrir em meio ao deserto. Que portas vão se abrir. E se não for porta, vai ser janela, mas alguma resposta está por vir. E eu profetizo que o mês de agosto será um mês de direção, será um mês de porta aberta, será um mês, ó Deus, que o Senhor vai operar grandes feitos e grandes milagres na nossa vida. Que o Senhor comece a cuidar de cada um dos nossos corações, cuidar da nossa família, da nossa casa. Comece a trabalhar em nós, ó Deus, curando, organizando o que precisa ser organizado, que a gente consiga abrir mão daquilo que tem nos paralisado, ó Pai. Que a gente consiga encarar aquilo, ó Deus, que tem travado a nossa vida. Comece a cuidar, ó Pai, de cada um de nós. Faz com que a gente consiga nos posicionar diante dos nossos problemas, diante da nossa dificuldade, diante daquilo, ó Deus, que tem sido o caos da nossa vida. Que o Senhor possa falar com o nosso coração e começar a nos mostrar que, até mesmo naquilo que onde a gente acha que nós já perdemos, o Senhor se faz presente e está fazendo algo novo. Muda a nossa história, ó Pai, para que haja testemunhos, para que haja transformação, para que haja cura e para que seu nome venha a ser glorificado. Porque tudo o que hoje vivemos, ó Pai, é totalmente para a tua honra, para a tua glória e para o teu nome. Então começa a dar visão e direção ao teu povo, ó Pai, para que abram a boca deles e comecem a profetizar, para que em breve, ó Pai, eles possam abrir a boca para poder contar os grandes feitos do Senhor nas nossas vidas.
Eu profetizo, ó Pai, um final de semana de vitória, um final de semana de transformação, um final de semana de renovo, um final de semana, ó Pai, que seja de intimidade com o Senhor, para que o Senhor nos leve a um lugar, ó Pai, onde só cada um de nós tenhamos uma experiência extraordinária com o Senhor, onde o Senhor vai falar em nosso coração e nos mostrar o que o Senhor tem para cada um de nós. E nos guiar, porque assim como o Senhor me mostrou, assim como o Senhor foi fiel, assim como o Senhor tem direcionado a minha vida, eu tenho certeza que o Senhor vai direcionar a vida desse povo. Então, que o Senhor fala infinitamente mais. E que através de hoje, ó Pai, nós sejamos as boas novas, as boas notícias. E que a gente espalhe o teu amor por onde quer que nós formos. É isso que oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês, que vocês façam uma extraordinária noite. E guarde essa palavra, guarde esse dia. Hoje é dia 8/8, e olha que coincidência, exatamente às 8h08. Hoje é dia 8/8, exatamente 8h08. Para alguns pode ser simbolismo, alguma coisa, para outros consideram como portais. Para mim, eu considero como um sinal mesmo de Deus, por tudo que ele vai começar a operar em nós e através de nós. Um beijo grande. Se Deus quiser, estaremos juntos segunda-feira, às 20 horas. Mas se precisarem de mim, pode me chamar, tá? Fiquem com Deus.